Paz seja convosco, meu amado irmão. Hoje nós chegamos no dia 11 desse propósito de 12, onde nós estamos lançando a cada dia uma semente. Deus ele quer fazer coisas em nossas vidas e para isso ele libera a palavra. Para isso ele nos chama à oração. Quando nós olhamos para Daniel estava meditando na palavra. Ele estava ali, estava com o Senhor em oração, e ele então olhou na palavra e viu que o tempo do cativeiro já estava terminando. E ele começou então a ser impulsionado por Deus para estar em oração. Assim também, quando nós olhamos para a palavra, o Espírito Santo começa a nos impulsionar em oração. Porque nós temos a promessa, mas nós precisamos da interação. Nós temos a garantia de Deus através da sua palavra, mas Ele nos chama para nós interagirmos com Ele no dia a dia, no lugar secreto, na igreja, em adoração, para que algo venha romper e que eu venha não somente receber a minha bênção, mas que aqueles que estão ao meu redor também possam ser abençoados. Então, neste dia, a palavra de hoje está em Lucas, no capítulo 18, no versículo 35 até o 41, nós vamos conhecer aqui a história do cego Bartimeu. Eu quero ler a palavra com os irmãos. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreenderam e ordenavam que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: O que você quer que lhe faça? O Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: receba a visão, a sua fé curou. No mesmo instante o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvaram a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Nós vemos aqui que esse homem, ele atraiu o Senhor através do seu clamor. Ele atraiu a presença de Jesus, porque Jesus estava perto, mas no momento em que ele atrai a sua atenção, foi então que Jesus pôde interagir com esse homem. E é exatamente esse que tem o poder da oração. Quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, nós podemos colocar assim, atraímos a sua presença para a nossa vida. Nós atraímos a sua atenção para nossas vidas. Olha o que diz a palavra em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13. Diz assim: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Esse é um versículo bem conhecido, que em outras traduções está: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Nós vemos aqui que a importância de nós estarmos novamente a cada dia em oração, na busca, na permanência na presença do Senhor. Nós começamos desde o dia 1 e hoje nós estamos no dia 11. E nós vemos que em todas as situações, em cada semente, nós temos visto na Bíblia, na própria palavra de Deus, a importância de se reservar em oração, a importância de clamar, de trazer Jesus, trazer o Espírito Santo, trazer Deus para a nossa situação. E é exatamente isso que Jesus ele ensinou. Porque quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que Jesus ele conhecia o poder da oração.
Nós vemos diversas vezes Jesus, antes de ir à multidão, ele passava um tempo em oração. Quando ele terminava ali aquele momento de estar ali ensinando ou mesmo orando pelos enfermos, ele ia passar mais um tempo em oração. Então nós vemos Jesus orando pela manhã, orando à tarde, e sempre a Bíblia relatava que ele se retirava sozinho para estar com o Pai. E o Pai revelava coisas para ele. Nós precisamos entender que Jesus estava na condição de homem, então ele necessitava dessa comunhão, dessa conexão. Ele recebeu o Espírito Santo. Na verdade, tudo que Jesus passou, ele estava ali mostrando o que nós precisamos passar, receber. Jesus orava, nós precisamos orar. Jesus recebeu o Espírito Santo sobre ele. Nós precisamos desta unção do Espírito Santo para não somente na questão ministerial, mas na questão das lutas que nós temos no dia a dia, das coisas que nós vamos enfrentar. Nós vemos que lá em Atos os discípulos receberam o Espírito Santo e eles estavam como? Eles estavam orando, eles estavam reunidos no mesmo lugar, eles estavam ali perseverando no dia a dia, e de repente algo aconteceu na vida deles, e eles então foram habilitados. Nós vamos precisar deste toque. Aquilo que você tem enfrentado na sua vida vai precisar desta unção, desse poder de Deus, para que você venha ter êxito. Nós vemos aqui a importância de nós orarmos, de nós buscarmos, de nós estarmos diante do Senhor. Nós vemos que Bartimeu, o cego, diante da oportunidade, ele começa a clamar. Quando ele sente que algo estava acontecendo, quando ele percebe que Jesus estava se aproximando, ele começa a clamar mais alto. E interessante, meu irmão, quando nós estamos na presença do Senhor orando, de repente tem um momento em que você sente que Deus está mais próximo. É nesse exato momento que você intensifica ainda o seu clamor, intensifica ali a sua oração, o seu pedido. Nós fizemos uma série de oração, está lá no nosso canal da igreja, onde nós vimos vários modelos de oração. E a importância de nós estarmos conhecendo essa grande ferramenta, porque a oração de um justo, ela tem muito poder, ela pode no seu efeito. Nós vemos aqui esse homem clamando, esse homem lutando, mas nós vemos que Jesus nos ensinou que há um lugar. Aquele homem, ele experimentou um momento específico que Jesus estava passando por um local e ele começou a clamar. Mas Jesus, na oração que ele nos ensina, quando ele ensinou os seus discípulos, ele mencionou que há um lugar ao qual o Pai nos aguarda todos os dias. Mateus 6,6 fala sobre o lugar de oração, o lugar secreto, onde o teu Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Neste lugar de oração significa, é o momento que eu reservo para estar com o Senhor. Jesus estava dizendo, há uma certeza, há um Pai lá neste local que vai estar te esperando. Quando eu tiro um tempo para estar com o Senhor, Deus, assim nós podemos dizer que Deus, ele também para nos ouvir, para estar conosco. Foi exatamente isso que aconteceu com o homem. Ao ouvir o barulho da multidão, a palavra diz aqui, que passava, perguntou o que está acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia relata aqui que os que estavam à frente o repreenderam. E aqui nós precisamos prestar atenção, os que estavam à frente o repreenderam para que ele parasse. Esse pequeno grupo, essa pequena multidão que estava ali à frente de Jesus, que não queriam que ele parasse, nós podemos colocar que é tudo aquilo que quer te atrapalhar de você estar na presença do Senhor. É tudo aquilo que atrapalha você em orar. E nós vemos que esse grupo de pessoas que impediu aquele homem de gritar, ele está presente no nosso dia a dia. É tudo aquilo que te impede de você reservar um tempo para com o Senhor. É tudo aquilo que tira a sua atenção para que você não possa estar em oração.
é tudo aquilo que rouba o seu tempo ou que te embriaga com as coisas atrativas deste mundo, que trazem uma alegria momentânea, mas que não resolvem o real problema que se encontra na sua vida. Às vezes você passa algum momento de entretenimento e aquilo é prazeroso, é uma alegria ali por alguns instantes, mas às vezes há algo na sua vida que ainda está por resolver. E Deus está nos chamando para estar neste lugar, aonde Jesus ele passa, num lugar aonde ele para te ouvir, num lugar aonde ele pode mudar a sua circunstância. Por isso não se esqueça, meu irmão, não deixe de orar, não permita que o dia termine sem que você venha olhar para o alto, porque a palavra nos relata que é do alto que nos vem o socorro. Este socorro presente, mas não somente um socorro, ele é um grande amigo, é aquele que nós podemos compartilhar, podemos colocar todas as coisas, ele tem prazer em não parar para nos ouvir. Essa multidão que atrapalhava ali o homem, que não queria que ele clamasse, são todas as coisas que se levantam contra Deus e vão te atrapalhar, porque o objetivo do mal, o objetivo da carne é te manter distante. O objetivo de Satanás, o objetivo da carne é fazer com que você interaja com a dificuldade, com os problemas, e você fique ali amarrado a tudo isso. Mas, como diz lá em Isaías 61, ele veio para libertar os cativos, para curar os enfermos, para trazer a boa nova do Evangelho. E o Evangelho é a demonstração de poder, grande glória sobre cada vida, é o reino de Deus entrando, intervindo nas situações, porque onde Deus está, o mal não pode prevalecer. Onde Jesus está, as adversidades elas vão cair por terra, porque ele é a própria demonstração de amor do Pai, amor de Deus. Nós vemos aqui que aquele homem, diante do levante ali, impedindo que ele clamasse, ele começou a clamar mais alto. Então, se algo está te impedindo, levante-se contra isso. Aqui nós vemos que o cego, ele, sabe, a multidão dizia para ele: olha, chega, fica quieto. Não, ele clamou ainda mais alto. Não permita que nada ao seu redor diga para que você fique quieto, mas exponha o seu coração, abra o seu coração, derrame o seu coração diante do Senhor, continue, não pare, meu irmão, continue clamando. E sabe o que vai acontecer? Jesus virá e ele perguntará: o que queres que eu te faça? Foi o que aconteceu aqui no versículo 40. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Quando olhamos para essa pergunta de Jesus, revela o conteúdo da sua oração. O que queres que eu te faça aponta para esse modelo de oração. E aqui nós vemos aqui a oração de petição, a oração de apresentar as coisas diante do Senhor. E o livro de Tiago já fala isso, já nos mostra isso, que muitos não têm porque não pedem, muitos não recebem porque pedem mal. Então não peça mal, ou mesmo não deixe de receber porque você não tem pedido. Quantas pessoas lamentam, passam dias e dias lamentando as coisas que não acontecem, as coisas que estão vivendo, mas se esquecem de entrar na presença do Pai e pedir e falar e clamar, como esse homem: o que queres que eu te faça? E esse homem, ele respondeu para Jesus: Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. Nós vemos aqui a fé daquele homem, ele era cego, ele fala para Jesus: Senhor, eu quero ver. Jesus disse: receba a visão, a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. O milagre veio até esse homem. O que queres que eu te faça? Nós vemos aqui que esse é o conteúdo da nossa oração. Nós precisamos ser específicos, saber exatamente o que nós queremos. Às vezes há uma dificuldade em nós entendermos, ou mesmo olharmos para dentro de nós, ao nosso redor, e identificarmos realmente o que nós queremos. Às vezes há dúvidas. Se há dúvida naquilo que você quer, espere um pouco, medite um pouco, veja um pouco as situações e veja realmente aquilo que
é a sua necessidade, para que você chegue diante do Senhor e peça, para que você seja perseverante, porque aquele homem ele recebeu o milagre instantaneamente, mas o milagre ele pode ser instantâneo, ele pode ser gradativo e ele pode vir posteriormente, e isso nós temos muitos exemplos na palavra. Se o milagre vem instantaneamente, tudo bem, é uma alegria naquele instante, você já recebe, mas se ele vem gradativo, você vai se deparar com as adversidades, você vai se deparar com o diabo falando no teu ouvido, tentando roubar aquilo que você está buscando. Se o milagre ele demora um pouco para vir, você vai se deparar com a sua constância, a permanência, onde a palavra diz que eu tenho que continuar buscando, batendo, até que aconteça. Eu tenho que continuar procurando até que eu venha achar. Essas são as condições. Então nós precisamos estar preparados. E um dos preparos para estar nesta luta é saber exatamente o que nós queremos. Porque uma vez sabendo o que nós queremos, nós vamos lutar até o fim. E a Bíblia nos ensina a clamar até que Ele venha, a buscar até que aconteça. E é exatamente isso que Deus quer fazer na tua vida. Amém, meu irmão? O que queres que eu te faça? Esse é o conteúdo da oração. Quando aquele homem ele começou a clamar ainda mais alto, esse é o modelo da oração. Esses são dois elementos muito importantes, o modelo da oração e o conteúdo da oração. Por que o modelo da oração? Jesus, ele mostra essa importância quando ele ensina a oração modelo, que ele diz: Pai nosso que estás no céu. O modelo de oração estava apontando e dizendo que há um Pai que está no céu e ele olha por nós. É muito importante o modelo da oração. Você precisa saber exatamente o que fazer, o que pedir. Aquele homem estava clamando, estava intensificando a sua oração diante das adversidades, porque muitas vezes você faz uma oração e daqui a pouco você para, você não tem uma constância, mas aquele homem não, ele viu que Jesus estava ali perto e ele começou a clamar mais alto, porque ele diz: essa é a oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade. É exatamente essa consciência que nós temos que ter. Eu vou para estar com o Senhor, eu vou atrair o Senhor para a minha vida naquele momento, para aquele lugar onde eu estou, e eu não posso perder essa oportunidade. E com certeza, meu irmão, se você agir dessa forma, você vai com certeza ouvir essa palavra: o que queres que eu te faça? Porque com certeza Jesus ele virá. Com certeza você sentirá ali o momento, é agora que eu vou pedir. Porque quando nós aprendemos um pouco sobre a oração, nós vemos que nós precisamos estar ali adorando ao Senhor, buscando, esvaziando o nosso coração, tirando toda a tensão do dia, né, ali tirando os pensamentos da nossa mente, e então depois nós apresentamos os nossos pedidos. É exatamente o que nós vemos nessa história. Houve toda uma interação, Jesus estava passando, aquele homem, ele viu que algo estava acontecendo ao seu redor, ele pergunta o que é que está acontecendo, as pessoas dizem: olha, Jesus está chegando. Então ele começa a clamar, e quando ele viu que Jesus estava perto, ele apresenta o seu pedido. É exatamente dessa forma que nós oramos. Adore, busque. Teve um tempo para meditar na palavra, para louvar ao Senhor, e você vai ver, agora é o momento de eu pedir, é o momento de eu colocar diante do Senhor. Experimente fazer isso e as suas orações vão ter uma eficácia maior, porque o nosso Deus assim nos ensina dessa forma, e se Ele ensinou dessa forma, é para que nós venhamos ter uma resposta maior, ter um êxito maior naquilo que nós estamos colocando diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero orar, abençoar você nesse momento. Pai querido, nós rogamos a Ti, Senhor. Assim como esse homem clamava, estamos, Senhor, nesse momento apresentando os Teus filhos, essa semente, Senhor, que nos é lançada neste dia 11, Pai. Oh Deus, o milagre, que ele venha, Pai.
Ó Deus, que haja, Senhor, essa dimensão sobrenatural na vida dos teus filhos. Eles vão ver o milagre diante dos teus olhos, porque como nós vimos, Senhor, nesta passagem, ó Deus, o milagre, ele tem o poder de fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor venham te louvar e te bendizer. Através da minha vida, através da vida, Senhor, dos teus filhos, muitos vão enxergar que há um Deus poderoso, que há um Deus vivo, que há um Deus que ama os teus filhos, há um Deus que cuida deles através de tudo aquilo que o Senhor irá fazer. E tudo isso é para a tua honra e tua glória. Eu oro, Senhor, pela família. Eu oro, Senhor, pelo lar. Ó Deus, eu apresento, Senhor, os teus filhos diante de ti. Cada demanda, Senhor, cada dificuldade, ó Deus, cada problema que parece que não tem solução. Mas exatamente esse é o ingrediente do milagre. Diante da impossibilidade, tu és o Deus do impossível. Diante daquilo que parece que não tem solução, o Senhor vem, entra nesta história, entra nesta demanda, e tudo que é impossível, tudo que está ali de dificultoso diante de nós, ó Deus, é resolvido. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te louvo e eu te agradeço. Assim nós recebemos essa semente nesse dia, Pai. Iremos, Senhor, lançá-la no teu reino, lançá-la no nosso dia a dia, e nós iremos colher o milagre em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu amado irmão. Deus abençoe a sua vida. Hoje é o dia 11 e nos vemos amanhã, no último dia. Deus te abençoe. Paz seja convosco.